Olá, crianças. Hoje teremos a nossa aula de ciências, tá? Iremos também dar continuidade ao assunto que é sobre os seres vivos e suas relações com o ambiente, né? Hoje iremos falar dos seres vivos e seres não vivos no ambiente. Iremos estudar hoje as páginas 106, 107, 108, 109 e 111. Iremos falar agora sobre os seres vivos e os seres não vivos, tá? Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, como os animais, inclusive o homem, fungo, plantas, algas, protozoários e bactérias. Os seres não vivos são aqueles inanimados, que não possuem vida, mas que também são da natureza, como o ar, a água, o solo e as pedras, e um não vive sem o outro, tá? Os seres vivos, ele não vive sem os seres não vivos. Dependemos da água, da natureza, do solo, das pedras, para poder sobreviver. Não é isso? Então, os seres vivos dependem dos seres não vivos. Seres vivos e seres não vivos. Vocês têm no livro de vocês, na página 106, uma pergunta. E lá no final, tinha irá responder. O que aconteceria aos seres vivos de uma mata se seus rios secassem e não chovesse por causa de uma época de estiagem, tá? No final, tia vai responder para vocês o que aconteceria e o que é uma estiagem, certo? Na natureza, os seres vivos dependem um dos outros, né? O que tia acabou de falar, dos recursos que cada ambiente oferece, né? Os seres vivos e os seres não vivos são composição, no geral, do que se conhece por natureza. São eles que rodeiam um determinado meio e assim são chamados de seres, sejam eles um mamífero ou uma rocha, né? Todos são seres, tá? Há uma imensa diferença a ser definida. No entanto, quando se separa esses dados, seres de um mesmo ecossistema em dois grandes grupos, sendo decorrente das características apresentadas, tais elementos poderão ser classificados como seres vivos e seres não vivos. O livro de vocês fala muito sobre esse assunto, muito sobre ecossistema. Então eu achei importante frisar bem sobre o que é ecossistema, né? E ele não fala, no geral, sobre essas questões dos seres vivos, né? Ele só fala que são seres dependentes um do outro e não fala realmente o que é um ser vivo e um ser morto, né? Que é um ser vivo e um ser não vivo, né? A diferença entre seres vivos e seres não vivos é imprescindível. Destacar o ponto principal que descreve a diferença entre seres vivos e não vivos, a vida, né? Um tem vida e o outro não. Enquanto uns a têm, no caso os seres vivos, outros não a têm, no caso os seres não vivos. Os seres vivos. Determinantemente, portanto, é fundamental ressaltar que os seres vivos representam uma subclassificação indicada em diferentes níveis. São resumidos, porém, naqueles elementos que nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São formados por uma unicélula ou mais célula, que é policelulares, e necessitam de alimentação para crescer e assim sobreviver. Além dessas características básicas, os seres vivos também reagem ao serem estimulados, respiram e apresentam atividades metabólicas. Ressalta-se ainda a massiva representação desses seres em um dado ecossistema, e além do mais, na necessidade dos seres não vivos para poder sobreviverem. Apesar de todas essas características anteriores,
separarem seres vivos e seres não vivos, eles precisam um do outro para contribuir para os ciclos terrestres, né? Precisamos, de todo esse ser não vivo, para poder a gente viver, para poder estar vivo, né? Que chama-se a ação e a atividade metabólica. Necessidade dos seres não vivos. É importante sempre lembrar como a planta, um ser vivo, necessita imprescindivelmente de seres não vivos para sobreviver. Pertencente ao reino animal. Ela necessita da energia solar, da água, do solo e até mesmo das rochas para filtrar a água. Veja, que a gente vê que uma rocha ali, colocada ali naquele local, ela é importante. Ela tem a sua importância. Tudo que há na Terra tem a sua importância. Ou seja, depende diretamente dos seres não vivos para desenvolver-se. Se ela não tiver tudo isso aí, ela morre, né? Outro exemplo a ser destacado são os peixes, já que para sobreviver, estes seres vivos precisam de água para respirar por meio das brânquias. Estabelece assim uma total relação de interdependência entre seres vivos e seres não vivos, que é o ar, a água, tá? Por fim, pensamos ainda nos seres humanos. Somos seres vivos que necessitam dos seres não vivos, a água e ar, para beber e respirar, respectivamente. Necessitamos desses dois seres não vivos para poder estar de pé, tá? Não é só alimentação. Precisamos da água, estar bem nutrido, né? E o ar, que é para respirar, né? Tinha até aqui, com o nariz entupido e precisando de mais ar do que quem está desobstruído, né? Puxando mais ele, tentando alcançar mais ele. Se tia não tiver esse ar, ela morre, não é isso? Então a gente precisa desses dois fatores, são os principais, a água e ar, tá? Dessa maneira, a dependência dos seres vivos aos seres não vivos é maior do que imaginamos. Tia vai dar um exemplo para vocês sobre a questão da água. O ser humano, ele passa mais dias sem conseguir se alimentar do que sem conseguir beber água. Entre eu colocar um ser humano que beba água e um ser humano que não se alimente, quem vai morrer primeiro é quem não bebe água do que aquele que não se alimenta. Certo? Veja a importância da água para o nosso organismo. A independência desses seres vivos aos seres não vivos é maior do que imaginamos, uma vez que para o desenvolvimento dos vivos exige-se a participação direta e indireta dos não vivos. Exemplos de seres vivos: bactérias, fungo, vírus, apesar de ser acelular, é considerado um ser vivo. Animais, planta, inclui-se as águas e plantas marítimas, tá, pessoal? Exemplos de seres não vivos: rochas, solo, que é a terra, energia do sol, temperatura do ambiente, água, ar, gases e fogo. Porque a temperatura do ambiente ela está aí nesse ser não vivo, ela está aí nesse como mais um componente. Porque se você colocar aquele que não está adaptado a viver num lugar muito gelado, ele morre. E se você colocar um ser que está adaptado a viver em um lugar muito gelado, num lugar quente, ele morre. Se você colocar um pinguim num lugar quente, ele morre. E se você colocar um ser humano que está adaptado a viver num clima tropical, em um lugar gelado, tipo lá onde os pinguins vivem, ele morre, dependendo do seu comportamento de temperatura, tá? Vamos lá. O que é um ecossistema? Todo o assunto de vocês fala muito em ecossistema. E Tia vai frisar dois componentes do ecossistema para que vocês entendam o que são esses ecossistemas, o que acontece nesse ambiente.
Todos os ecossistemas possuem componentes bióticos e componentes abióticos. Vamos lá para a página 108. Tá? Nosso país está em uma região muito privilegiada, com a maior parte de seu território localizada na zona tropical do planeta. Ele exibe uma variedade de vegetação e de animais maior que a de todas as outras zonas climáticas juntas. Veja só. Então, o tipo de solo e o relevo do país também contribui para esse cenário tão diversificado. Podemos afirmar que o Brasil abriga alguns dos mais variados ecossistemas existentes no planeta Terra. Ele não fala o que é um ecossistema e por que acontece esse ecossistema. Então, Tia vai explicar para vocês o que é esse ecossistema e quais são os componentes que eles têm para que formem um ecossistema. Os componentes bióticos são todos os seres vivos que vivem em um determinado local, enquanto os componentes abióticos são todos os seres fatores físicos, químicos e geológicos do ambiente, como água, luz, solo, umidade, temperatura, nutrientes, etc., que são os seres não vivos. Podemos encontrar desde ecossistemas pequenos, como um lago, até ecossistemas muito grandes, como a floresta amazônica. No livro de vocês, na página 107, você tem a floresta amazônica aí, ó, quanto a Mata Atlântica, não é isso? Mas, independente do seu tamanho, em todos os ecossistemas tem que haver uma interação entre os componentes bióticos e os componentes abióticos. O que são bióticos, que tu acabou de explicar? Os seres vivos. E os abióticos, os não vivos, tá? Para você entender melhor o que é um ecossistema, vamos tomar como exemplo um lago. Tem aí, ó, os peixinhos lá no fundo do mar, tem toda a vegetação e tem todo o animal que vive na terra, que vive dependendo da terra, né? Fora da água, né? Em um lago, podemos encontrar organismos capazes de realizar a fotossíntese, como os vegetais encontrados no fundo e nas margens, que são fotossíntese, que a aula anterior que tinha deu, é tudo que o ambiente em que ele consegue procriar, né? Fotossíntese é a procriação, tá? Como os vegetais encontrados no fundo do mar e nas margens, e as algas microscópicas encontradas na superfície da água. Nesse lago também vivem caramujos e peixes herbívoros, que comem somente vegetais, que se alimentam de restos de plantas, enquanto outros peixes carnívoros que se alimentam de outros seres vivos, como os caramujos e os peixes herbívoros. Algumas aves, como as garças, que ficam na margem do lago, alimentam-se dos peixes e também de rãs que vivem naquele local, né? Como vimos nesse lago, todos os organismos de alguma maneira dependem um dos outros. Os caramujos e os peixes herbívoros dependem da vegetação. Os peixes carnívoros dependem dos caramujos e peixes herbívoros. E as aves dependem tanto dos peixes quanto das rãs que ali vivem. Então, esse ecossistema é que se determina o que um precisa do outro, o ambiente, né? Mas você deve estar se perguntando, quais são os componentes bióticos e abióticos desse lago? Os componentes bióticos desse lago são os vegetais, que é todo ser vivo, e todos os outros seres vivos que ali estão, né? Todos ser vivos, o peixe, a rã, a vegetação, né? O peixe herbívoro, carnívoro, a garça, né? Todos eles são bióticos, são seres vivos. Já os componentes abióticos são luz, necessária às plantas para a fotossíntese. Lembra? Para elas poder fazer a procriação. Lembrando que é a partir da fotossíntese que os vegetais produzem o oxigênio que precisamos para respirar.
Oxigênio utilizado pelos peixes e demais organismos do lago. Temperatura da água. Quando a temperatura da água aumenta, o oxigênio dissolvido nela diminui, provocando a morte de muitos organismos. Isso deixa a água mais turva, impedindo a passagem de luz e a consequente realização de fotossíntese pelos vegetais, né? Ela impede, porque a fotossíntese precisa do raio solar, né, da luz, para poder fazer a sua fotossíntese e liberar o oxigênio. Como os vegetais não fazem fotossíntese, o oxigênio não é produzido e mais organismos morrem. Rocha e lama no fundo e nas margens do lago, que servem de esconderijo para alguns organismos. Sais minerais dissolvidos na água. Esses sais são importantes para os organismos que ali vivem. Através do exemplo dado acima, podemos então definir o ecossistema como um conjunto formado pelos organismos vivos e pelos componentes abióticos que atuam sobre esses organismos. Tá? No planeta Terra existem vários tipos de ecossistema, né? Aqueles que te acabou de explicar, certo? As cidades. Vocês têm aqui na página 109 entre os ecossistemas do Brasil. E entre vários tipos de ecossistema que temos no Brasil, temos aí a Mata Atlântica, os Igarapés, Cerrado, Caatinga, Manguezal em Parnaíba e Campos em Caxias do Sul. Não podemos esquecer de que os mares, os rios e os lagos são ecossistemas aquáticos. Cada um tem características animais e vegetais próprios, tá? Então, existem vários tipos de ecossistema. Na mata, no cerrado, na caatinga, né? Em vários tipos de clima existe, né, a sua elaboração do seu ecossistema. Ele trabalha conforme o seu clima, tá? E cada um tem suas características bem diferentes. Na Mata Atlântica, ela não parece nadinha com a caatinga, né? Que vocês têm aí na página 109, a imagem, não é isso? O ecossistema na Mata Atlântica é totalmente diferente da caatinga. Então, tudo que esses vegetais precisam para sobreviver e tudo que esses vegetais da Mata Atlântica precisam para sobreviver são o mesmo que abióticos, né? São os mesmos seres não vivos, mas de formas diferentes, tá? Vamos lá para as cidades. Podemos afirmar que as cidades são ecossistemas. Por quê? Porque são ambientes naturais que produzem tudo que vão consumir. A cidade não é autossuficiente, pois necessita de produtos e matérias-primas que vêm de fora. Além disso, seu cenário não é um ambiente natural, mas um espaço construído pelo ser humano, né? Um ecossistema em equilíbrio, ou seja, que não sofreu interferência externa, existiria por muito tempo. Então, se eu não mudo o ambiente, ecossistema é o ambiente, tá? Se eu não mudo o ambiente, ele vive por muito mais tempo ali. Mas, diferente das grandes cidades, que ela é modificada pela mão do homem, ele precisa de matéria-prima que venha de fora para compor o ecossistema daquele local, tá? Então, a cidade, portanto, não é um ecossistema natural e equilibrado, mas um sistema criado pelo ser humano. Não esqueçam disso, tá? Vamos lá, lembra da primeira página que eu falou para vocês, que ia responder, vamos lá voltar para 106. O que aconteceria aos seres vivos de uma mata se seus rios secassem e não chovesse por causa de uma época de estiagem? O que é estiagem? Falta prolongada de chuva, período sem chuva, tempo sereno e seco após uma temporada de chuva, tá?
E a resposta da pergunta é que os peixes dos rios morreriam nesse período e, consequentemente, os animais que deles se alimentam também morreriam. A garça morreria. Os vegetais não teriam água e não conseguiriam realizar a fotossíntese. Ele precisa de todo o ecossistema para poder formar a fotossíntese, que é o abiótico, né? Além disso, os animais terrestres não teriam água para beber, se reproduzir algumas espécies, né? Ou se refrescar. O ser humano mesmo não suportaria, né? Ele precisa de adaptações, certo? Tanto que no interior do Nordeste mesmo são criados grandes poços, grandes tanques para armazenar a água da chuva para que ela dure meses. E eles fazem uma economia muito grande de água para que essa água ela dure meses, porque o período de estiagem nesse local é muito prolongado, passa muito tempo, né? Então muita gente já morreu no sertão por conta da seca, né? A seca traz fome, traz pobreza, com ela vem vários fatores, certo? Espero que vocês tenham entendido direitinho todo o conteúdo. Qualquer pergunta, deixa lá na plataforma que te irá responder. Vamos para agora a correção da aula anterior. Aí na página 106 de vocês, primeira questão, sim, vírgula, porque esse tronco é a morada de pequenos animais, vírgula, isto é, vírgula, o lugar no qual eles estão adaptados para viver, ponto. Segunda questão, o cacto não sobreviveu porque Ricardo não respeitou as condições do habitat natural do vegetal, vírgula, colocando em um local úmido e com pouca luminosidade, ponto. O cacto é característico de ambiente seco e ensolarado. Não pode guardar dentro de casa. Ele não vai sobreviver, né? Vamos lá para a página 189. Iremos fazer também, pessoal, sobre essas atividades aqui atrás do livro, que vai começar a partir de hoje. Vocês irão fazer revisão, tá? Que é para dar andamento e fechar sobre o assunto dos seres vivos e suas relações com o ambiente. Então, toda vez que darmos um assunto, iremos fazer a revisão dessas folhas aqui atrás, certo? Página 189. Primeira questão, água, ar, luz, calor, tipo de solo, ecossistema. Página 190. Vamos lá? Cobra 4, planta 1, sapo 3, ave 5, inseto 2, tá? Página 191, letra A, produtores. Apesar de ter dois tracinhos, é só produtores, tá? B, consumidores. C, decompositores, certo? Façam uma atividade referente ao assunto que demos hoje, página 111 e 112, e revisar lá atrás sobre os assuntos que foram dados. Quem já fez alguma dessas páginas, ótimo. Quem não fez, coloque em dias aí, tá? Página 167, 168, 169 e 170. Bom estudo, boa aula. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.